igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Gostaria que os irmãos, ainda de pé, abrissem suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1. Versículo 1. Eclesiastes 7. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Eclesiastes 7. Antigo Testamento. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus, aleluia. Sabemos que o rei Salomão escreveu 3 livros da Bíblia: Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, Provérbios e Eclesiastes. Cântico dos Cânticos ele escreveu na sua juventude, que é um livro poético que celebra o amor entre um homem e uma mulher. Provérbios é um livro que reúne uma colocação de conselhos ditos e provérbios sobre sabedoria e vida, escrito na sua idade adulta. E o livro de Eclesiastes, livro que explora o significado da vida, a brevidade dos prazeres e a importância de honrar a Deus, escrito na sua velhice. Como acabamos de ler no versículo de introdução, Eclesiastes 7, versículo 1, onde diz: melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Só que hoje em dia estamos vendo pessoas fazendo uma interpretação equivocada desse versículo, aonde estão se apoiando neste versículo, buscando fama deste mundo, e não famas para o benefício próprio, não para pregar o Evangelho do Senhor, não para cumprir o ídolo do Senhor, não para resgatar almas, mas sim buscando poder, fama, dinheiro e outros atrativos deste mundo. O que Salomão quis dizer nesse versículo não era uma pessoa ser famosa, e sim ter boa reputação, o que é totalmente diferente. E para que tenhamos uma boa reputação, primeiramente temos que ter integridade. Integridade significa qualidade ou estado de alguém que é íntegro, que possui conduta reta, ética, justa, honesta, sincera, franco, honrado, leal. Aleluia. Não é ter 1000 ou 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Então, quando Salomão diz que vale a boa fama, não é o que estamos vendo hoje em dia. Que hoje em dia, uma pessoa ser famosa é ter 1 milhão de seguidores nas redes sociais. As pessoas hoje em dia estão dando mais valor para uma pessoa ignorante que tem 1 milhão de seguidores do que para o médico que estudou a sua vida inteira para se formar. Hoje em dia estamos tendo valores totalmente invertidos. Sabemos que Salomão foi o homem mais sábio mencionado na Bíblia. Ele pediu sabedoria a Deus quando tinha cerca de 12 anos, pouco depois de ter sido coroado rei de Israel. Mas todos sabemos os erros que Salomão cometeu na sua juventude. O próprio livro de Cantares relata isso.
aonde o próprio livro de Cantares mostra aonde ele estava focado. Mas a vida do rei Salomão nos traz grande ensinamento na parte da sua juventude, na parte da sua vida adulta e na sua velhice. Salomão, na sua velhice, conclui que tudo é vaidade. Ele já começa o livro de Eclesiastes dizendo, Eclesiastes 1, versículo 1 e 2. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. É tudo vaidade. Ele chegou à conclusão em sua velhice que poder, dinheiro, fama e etc. é tudo vaidade. Como foi dito no início, aqui, muitos estão se apoiando em textos sem contexto. Estão se apoiando num falso evangelho em busca de fama. Sim, um falso evangelho. Porque o verdadeiro evangelho é a mensagem de Cristo. É a ressurreição do Senhor. São as boas novas, a mensagem que traz, que proclama a salvação, a esperança através de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas hoje em dia, pregar a palavra de Deus não dá ibope. É mais fácil e melhor ser profeta. Porque para ser profeta, é só falar um monte de coisas. Não precisa estudar a palavra. Para ser profetas, basta dizer que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, revelar isso, revelar aquilo. Não precisa estudar. Não precisa estar aqui, entrando no contexto, na história, trazendo lá todo o histórico para trazer conteúdo para a igreja. Não, basta falar um monte de coisa. Então o que estão buscando hoje não é glorificar o Senhor, é glória para si mesmo. E o Senhor tem me incomodado, para os irmãos podem perceber que todas as minhas pregações vêm sendo em cima disso, não que eu queira. A minha esposa está de prova que eu fiquei ontem, eu já fui dormir ontem pedindo, Senhor, me dê uma palavra para trazer amanhã. Senhor, me dê uma palavra hoje, de manhã eu falei, Senhor, me dê uma palavra. Mas é só em cima disso, glórias a Deus. Se Deus quer falar isso para a igreja, amém. Porque quando Deus me usa para falar para a igreja, Deus também está falando comigo. E o que temos que buscar é diminuir, descer para que o Senhor apareça. Todos nós temos visto a trend do momento, né? O que está mais bombando nas redes sociais, no meio gospel. Tem duas coisas no momento bombando aí, mas no meio gospel todos nós sabemos quem está aparecendo na mídia. O tal do profeta mirim, Miguel Oliveira. Eu vi essa semana inteira, só era entrar na internet que esse garoto aparecia. Não que eu estava querendo visualizá-lo, não que eu estava querendo ver vídeo dele. Mas ele ficou tão famoso pelas suas ridicularidades, pelas suas heresias, que está bombando nas redes sociais. Mas nada disso que ele fala aí, o próprio The King The Off, isso aqui já é uma imitação de outro herege. Ele já imitou isso de outro herege desse aí. Então isso aí eu fico até rindo. A minha própria enteada, eu fui buscar ela aqui, já mandou o The King para me lançar. Isso é até motivo de piada. Mas o que me chocou foi o que ele falou, que está amarrado aquele que disser que Jesus Cristo é o nosso pastor. Ele falou isso com uma cara, parecia não, eu creio que estava até endemoniado. Uma pessoa falar que está amarrado, que Jesus Cristo é o nosso pastor, é antibíblico, porque ele está refutando o Salmo 23.
que já começa dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A Bíblia fala isso. Então, quando eu vou contra a Bíblia, eu estou indo contra o Senhor. Só que o que me deixa mais impressionado é porque a agenda dele está bombando. Não está deixando de ser convidado. Aí eu caio na realidade, isso me leva a crer que não estou preocupado com as almas. Não estou preocupado com o verdadeiro Evangelho. Não estou preocupado com a mensagem da cruz. Não estou preocupado em pregar que o Senhor veio a este mundo, morreu, ressuscitou no terceiro dia, que morreu por nós para nos salvar, nos dar permissão novamente de herdar o reino de Deus por herança pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Eles querem hoje em dia a igreja cheia, porque quando fala que o cantor tal virá, quando fala que o pregador tal virá, a igreja lota. E é isso que eles querem: dinheiro, igreja cheia para arrecadar. Não está nem ligando com o que está sendo pregado. Pode falar qualquer coisa, qualquer heresia. Muitos aí usando o altar como um palco de stand-up para pregar não, para falar piadas. E muitos estão rindo e não saem transformados. Não saem com a consciência, com a mão da consciência, melhor dizendo: eu tenho que melhorar. Eu às vezes sinto até que eu estou sendo repetitivo nas minhas pregações, mas é isso que o Espírito Santo vem trazendo no meu coração. Aleluia! Diariamente. Quando eu entro na internet e falo: misericórdia, Senhor. Aonde iremos parar? Aonde está a mensagem da cruz? Aonde está o arrependimento? Eu creio, irmãos, que Deus pode usar até uma criança de 1 ano como profeta. Eu já presenciei, já testemunhei uma menina que devia ter uns 12 anos profetizar, falar coisas para uma missionária da minha antiga igreja que só ela sabia. E ela ficou abismada de Deus usando aquela menina. Deus usa quem quer, na hora que quer. Deus tem poder para tudo. Glória a Deus! Jamais eu vou falar que uma criança não pode ser um profeta ou uma profetisa. Não. Deus pode, irmãos, dar dons desde pequeno. Eu creio nisso. Mas não é o que estamos vendo através desse jovem. O que estamos vendo são heresias e levando muita gente a se corromper. Se nós não vigiarmos, acabamos cometendo os mesmos erros. Não precisa ir longe, não precisa citar nomes. A gente só é olhar ao nossa volta aqui. Não estou falando aqui dentro da igreja, mas a gente sabe muito bem, todo mundo sabe o que eu estou falando. Vários jovens, inclusive, estiveram aqui, igualzinho, iguais, imitam pregadores, trejeitos, maneira de falar. Parece que fica ali 24 horas olhando os pregadores para imitar a forma de falar, a forma de gesticular, a forma de andar, até as dancinhas. Misericórdia! Os irmãos sabem que de vez em quando eu entro na marcha aqui, glórias a Deus. Não sou contra nada disso. A igreja aqui é pentecostal. Glória a Deus, aleluia! Glórias a Deus por isso. Mas que possamos ser usados pelo Espírito Santo. Aleluia! E não querer mostrar que temos o Espírito Santo. Não querer buscar fama, não querer buscar algo em benefício próprio. Porque a pessoa que faz isso está visando o quê? Vou ficar famoso, vão me pagar dinheiro para eu pregar em tal lugar. É isso que eu estou buscando. Misericórdia. Outra coisa que está sendo
muito dito aí nas redes sociais, não tem como nem esconder, é sobre a morte do Papa. O Papa morreu, o mundo inteiro está sabendo disso. Mas o que eu estou querendo dizer? Que surgiram duas profecias por causa da morte do Papa. A profecia de São Malaquias, correção, e a profecia de Nostradamus. Vários canais gospels, porque se eu penso o seguinte, se eu tenho um canal gospel, eu vou falar das coisas de Deus, profecias do Senhor, não é profecias de hereges, não. Então, na profecia de São Malaquias, vai dizer que o Papa que virá agora depois do Papa Francisco, será o último Papa. O tal que terá ou adotará o nome de Pedro, o Romano. E que esse padre irá ser o aliado do anticristo. Irmãos, a palavra nos orienta. Nem Jesus Cristo sabe o dia nem a hora. Temos que observar os sinais, sim. E para aqueles que estão mais ligados, tem vários sinais já acontecendo. Rumores de guerra, vários sinais já acontecendo. Quando dissemos Jesus Cristo está voltando, não é que ele pode vir hoje. Se eu falar que Jesus Cristo pode vir hoje, eu também estou falando uma heresia. Porque estarei indo contra a palavra de Deus. Tem vários acontecimentos ainda para vir, de acordo com a palavra do Senhor, antes do Senhor vir. Vários acontecimentos. Mas temos que observar os sinais. Então, a profecia diz que esse Papa que virá será o último Papa e que ele apoiará o anticristo. Isso é a profecia de São Malaquias. A profecia de Nostradamus vai dizer que em 2025, ano em que estamos, um Papa de idade avançada iria morrer e entraria um mais novo, de pele escura. E que esse seria o ponto de partida para o enfraquecimento da Igreja Católica. Irmãos, mais uma vez eu repito, temos que nos apoiar na palavra do Senhor. Essa aqui é a verdadeira profecia. Aleluia. A verdadeira profecia está aqui, ó. Que possamos observar os sinais que estão escritos aqui. Não é os sinais que o ímpio fala. Vamos observar com cautela, porque a palavra do Senhor também diz que não faz nada sem avisar os seus. Ninguém vai ser surpreendido. O arrebatamento foi agora. Ninguém vai ser surpreendido. Porque iremos observar os sinais e saberemos. O dia não saberemos, a hora não saberemos, mas saberemos, de acordo com os sinais, que está muito próximo. Aleluia. Então, irmãos, que possamos estar lendo a palavra, lendo, tendo conhecimento do que diz as Escrituras, para que não sejamos enganados. E eu aqui como pastor, enquanto eu estiver aqui nesta igreja ou qualquer igreja, eu me sinto na obrigação de pregar a palavra com verdade. Glória a Deus. Não vou pregar aqui que quem botar R$1.000 no altar, Deus vai transformar a vida. Não vou pregar aqui nada que o Senhor não tocar no meu coração. Não vou falar nada que o Espírito Santo não mande eu falar. Glória a Deus. Porque eu tenho temor de falar algo que Deus não tenha mandado eu falar. A coisa que eu mais morro de medo é falar algo da carne, que eu temo ao Senhor. Prefiro ficar de boquinha
Vamos ouvir aí as pregações na internet, vamos buscar mais ao Senhor, vamos nos dedicar mais à obra do Senhor, buscar estar no centro da vontade do Senhor. Eu falo isso direto, porque aquele que está no centro da vontade do Senhor, as bênçãos alcançarão. Temos um testemunho vivo aqui, ó. Irmão Fabiano, testemunho para toda igreja, e eu não me canso de falar isso, que tudo seja para a honra e glória do Senhor, levando glória dele não, mas eu falo como pastor dele, porque ele é um irmão que todo evento que tem aqui na igreja, ele está, não porque a gente manda, mas porque ele sente no coração de fazer a obra do Senhor, e traz uma comida, e faz isso, está aqui pintando a igreja, raspando a igreja, fazendo tudo. Só basta falar, irmão Fabiano, não fazer isso. Está sempre de boa vontade. E todos já ouviram aqui o testemunho, vários testemunhos que Deus está fazendo na vida dele. E vai contar muito mais, porque Deus é fiel. Aleluia. Isso porque Deus está vendo. Se nós estamos vendo o que o irmão está fazendo pela obra, quanto mais Deus. Se nós, seres humanos, estamos nos agradando, quanto mais o Senhor. E assim, temos um exemplo, que todos nós possamos seguir o exemplo do irmão Fabiano. E está ali, ó, disposto para fazer a obra do Senhor. E, como eu já falei, tenho certeza absoluta que ele vai dar muitos e muitos e muitos mais testemunhos aqui. Porque Deus não faz nada pela metade. Então, irmãos, que possamos estar ali, ó, vendo as coisas e seguindo exemplos. A minha esposa falou aqui ainda há pouco, que hoje passou o dia todo com falta de disposição, com fraqueza. Para quem está ligado, sabe que isso é opressão do inimigo. Para quem está ligado, sabe que isso não é doença não, é o inimigo tentando desanimar. A batalha espiritual é como se fosse a batalha do nosso mundo aqui real. Se eu estou num exército, que eu vejo alguém do outro exército causando baixa no meu exército, quem eu vou focar? Naquele. Se o inimigo está vendo que tem uma pessoa que está causando baixa lá nos encardidos dele, ele vai se levantar para vir contra essa pessoa. Mas Deus também está vendo. E quem está em nós é muito maior. Glória a Deus, aleluia. Que não possamos olhar para o levante do inimigo, e sim olhar para o Senhor. O nosso foco é o Senhor. Temos que interceder sim. Jó foi abençoado no meio da prova dele quando intercedeu pelos amigos. Então, irmãos, a Bíblia está aí, o nosso manual de vida. Deus me chamou dessa forma, irmãos, para trazer palavras de reflexão. Eu prefiro ouvir uma palavra dessa para que eu possa voltar à minha casa, colocar minha cabeça no travesseiro e refletir, do que sair daqui cheio de profecias, que Deus vai fazer, Deus vai acontecer, e eu não mudo em nada, eu não me transformo em nada, aquilo não me modifica em nada. Por isso que quando ouço alguém pregando a palavra, eu fico ali que eu nem pisco. Se eu estiver no ônibus, estiver em qualquer local, e alguém estiver falando a palavra de Deus, eu fico igual aquele orelhão antigo que tinha nas ruas. Que me interessa, irmãos. A pessoa que se diz crente, e alguém está ali conversando sobre papo da palavra, falando sobre o Evangelho, e vira as costas e sai, reveja os seus conceitos. Reveja os seus conceitos. Porque na presença do Espírito Santo tem certeza que não está. Porque se tem alguém falando do Evangelho aqui, e você vira as costas e vai fazer outra coisa, tudo bem, tem um trabalho para fazer, uma tarefa para fazer, amém. Tem um serviço para fazer, falta o culto, está trabalhando, amém. Mas quem está em casa, em pleno dia de culto, no sofá vendo televisão, reveja seus conceitos. Irmãos, eu falo para vocês e falo para mim mesmo.
A palavra é espada, como diz lá em Eclesiastes 6:10. Corta dos dois lados e penetra lá no profundo, na divisão do espírito e da alma. Então corta aqui também. Que possamos, irmãos, viver a palavra do Senhor. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.